se esse padre aqui foi afastado por dizer que falta cabelo, né? Porque quando você chama alguém de cabeça de uva, eu acredito que é porque não tem cabelo na cabeça. Então, por que esse outro aqui não foi afastado por dizer que Bolsonaro não tinha caráter? Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Antes do Concílio Vaticano II, era pecado grave cooperar com comunistas, inclusive votar neles, porque a Igreja entendia o comunismo como algo intrinsecamente mal, ou seja, que pela sua própria natureza, pelo próprio objetivo, pelos próprios meios que eles empregam para chegar a esse objetivo, ele é ruim, ele é contra a natureza humana, contra a humanidade, contra o evangelho, contra a religião. E é por isso então que era a coisa mais normal do mundo você ouvir um padre em um sermão falar contra o comunismo. Mais ou menos isso que tentou fazer, ao seu próprio modo, o padre Alcione Leal, que teceu durante um sermão severas críticas contra aqueles católicos que apoiaram o Lula e o PT, que é um partido de extrema esquerda, é um partido comunista, é um partido com aliança com grupos terroristas como as Farc, com ditaduras comunistas, literalmente como a de Cuba, de Fidel e Raul Castro, aliança clara com a antiga União Soviética. Na verdade, o propósito deles era tentar, depois da dissolução da União Soviética, implantar a União Soviética aqui. Isso eles fazem através da burocracia, através de passo por passo, a conta-gotas, mas de maneira progressiva. E eles fazem isso hoje em dia principalmente através de impostos, taxações e um crescimento cada vez maior do Estado, de modo que a iniciativa privada, no fim das contas, acaba sendo prejudicada e trabalhando para sustentar esse Estado forte, esse Estado senhor absoluto de tudo. Né? Então, eles avançam nisso e, percebendo essa ameaça, é normal, e é uma ameaça também no campo da comunicação, no campo da liberdade de expressão, que esse sacerdote teceu críticas ao governo, a Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É verdade que ele pode não ter usado as palavras mais adequadas, falou, por exemplo, que Alexandre de Moraes identificou como cabeça de ovo e também a Lula como 9 dedos. Então isso talvez não seja o mais adequado, ele se cedeu na maneira de falar a respeito do tema, que é um assunto sério, não é um assunto para brincadeiras, mas o fato é que a consequência disso foi que o bispo dele, lá de Campo Grande, vou tentar achar aqui para vocês, esse senhor aqui, Dom Dimas Lara Barbosa, ele afastou imediatamente o padre da diocese e desligou da ordem religiosa a que ele pertencia, porque ele criticou Lula, Alexandre de Moraes e o PT. Então isso aconteceu com esse sacerdote que talvez, de fato, no calor do momento, acabou falando de maneira bastante veemente contra o que nós temos hoje aqui no Brasil. Então isso que aconteceu, ele também aconteceu de deputados do PT lá de Campo Grande também falarem contra ele, enfim, fazerem uma moção de repúdio, coisas desse tipo, denunciarem o padre, e isso também desencadeou nesse afastamento. Isso é o que nós sabemos. Agora, olhe só como nós temos aqui um duplo padrão. Porque se esse padre se excedeu e foi afastado, teve em 2020 um outro padre que se excedeu, eu lembro dessa história. Aqui você tem um outro padre que se excedeu falando do governo anterior, falando de Bolsonaro. O padre não pode falar que o governo não presta porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar.
pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. Esse padre disse que Bolsonaro não presta, disse que Bolsonaro é bandido, disse que as pessoas que votaram nele têm que se confessar. E Bolsonaro não era um comunista, notem bem. Não tem problema, claro, porque ele não tem a fé católica, né, que condena o comunismo como intrinsecamente mal e o diálogo com o comunismo como a cooperação com o comunismo como pecaminosa também. Para ele não tem nenhum problema votar em comunistas e corruptos. Tudo bem. O problema é o Bolsonaro. Então disse todas essas coisas de Bolsonaro. E se esse padre aqui foi afastado por dizer que falta cabelo, né, porque quando você chama alguém de cabeça de uva, eu acredito que é porque não tem cabelo na cabeça. Então, por que esse outro aqui não foi afastado por dizer que Bolsonaro não tinha caráter? Que é uma coisa muito pior, que carecer de cabelo pode ser algo natural, uma fatalidade, não sei, o que seja, né? Mas não é uma coisa essencial. Tanto que, por exemplo, os padres, para significar o desprendimento do mundo, também cortam o cabelo, né? Tem a tonsura, e assim também as religiosas. Portanto, a falta de cabelo em si não é algo, né, da mesma magnitude, obviamente, que a falta de caráter, dizer que uma pessoa não presta, dizer que é um bandido, não é verdade? Então, o que aconteceu com esse padre aqui, esse Edson Adélio Talhaferro? O que aconteceu com ele? Nada. Não aconteceu nada. Tem somente ameaças que não se materializam, nada. Talvez ele foi criticado, mas nada além disso. Na verdade, foi apoiado, como nós vamos ver aqui. Permita-me só observar antes que esqueça. Olhem só o nome do meio dele. Padre, imagine se fosse em bispo, né? Ficaria, talvez poderia chamar assim, né? Dom Edson Adélio Talhaferro Bispo, né? Um Adélio Bispo atacou o Bolsonaro, não sei se vocês lembram. Então, esse aqui também, mas na esfera espiritual, por palavras. E o que aconteceu com ele então? Depois ele disse assim, que ele não se arrepende. Ele justifica as críticas dizendo que não sou eu que não gosto, o mundo não gosta dele. Então esse padre, em vez de falar o que Deus ensina, o que a igreja ensina sobre comunismo, por exemplo, não, ele quer falar o que o mundo pensa, o que o mundo gosta. Daí nós já vemos o alinhamento dele não com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, mas com a doutrina mundana dos comunistas. Muito bem. Aqui, a Diocese de Limeira, que na época, é preciso notar, estava envolvida em escândalos de corrupção e pedofilia, pediu desculpas pelo padre, mas o padre em si não pediu desculpa de nada e ainda foi apoiado. Nota de apoio ao padre Edson Adélio Talhaferro. Mais de 100 padres já assinaram. E no site comunista aqui se noticia também que mais de 300 religiosos se solidarizam com o padre ameaçado por bolsonaristas. E quer isso dizer que esse padre, além de ter saído impune e continuar na diocese, vida normal para ele, além disso, ainda foi apoiado por esses comunistas disfarçados de padres e bispos, etc., como esse senhor aqui também. Enquanto nós tivermos pessoas assim, como esse padre Adélio aí, pregando sermões pró-comunistas, e tivermos padres como esse padre Alcione Leal sendo afastados por falarem contra o comunismo, ensinar a doutrina da igreja a esse respeito, então nós vamos continuar sofrendo as consequências, né, de estarmos do lado errado, né, de estarmos do lado da corrupção, estarmos do lado daquilo que é contra o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não façamos isso e façamos frente a essa igreja falsa do Concílio Vaticano II, que quer a cooperação com os inimigos hereditários da Igreja Católica. Muito obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.